Abra sua Bíblia, queridos, no livro de João. João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo de número 31. Nós estaremos dando a continuidade à série de mensagens O Cristão Ateu. João capítulo 4. Versículo de número 31. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto isto, os discípulos insistiam com ele: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Que Deus possa abençoar assim essa palavra. Nós estamos pregando uma série de mensagens aqui. E essa série de mensagens tem como título O Cristão Ateu. Apenas para refrescar a sua memória, ou talvez para você que não veio nenhuma das 5 mensagens que já ministramos desta série, o cristão ateu é justamente aquele que acredita em Deus, mas que vive como se ele não existisse. E o intuito dessa série de mensagens é fazer com que você venha usufruir de tudo aquilo, da plenitude que o nosso Deus tem para mim e para você. Nós já ministramos aqui: você crê em Deus, mas não o conhece de verdade, é um sinônimo de um cristão ateu. Você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Você crê em Deus, mas não no poder da oração. Essas foram as 5 mensagens dessa série que nós já ministramos. E hoje nós estaremos ministrando o seguinte tema: você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Crer em Deus e não compartilhar a sua fé é sinônimo de um cristão ateu. Até porque, queridos, eu creio que para um cristão genuíno, eu creio que para
um cristão que ama a Deus sobre todas as coisas, eu creio que para um crente verdadeiro, que tem um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, a pregação do Evangelho acontece com naturalidade na vida dele. Isso acontece sempre, porque ele entende o amor do Senhor e entende o quanto que Deus é bom. E quem aqui não gosta de falar coisas boas? Quem aqui não gosta de compartilhar uma experiência boa? Quem aqui, quando viaja e vai passar alguns dias em um lugar bonito, não gosta de voltar e compartilhar de coisas boas que viveu lá naquela viagem? Então, se eu e você, nós verdadeiramente conhecemos a Deus, e o cristão verdadeiro, genuíno, ele conhece a Deus no íntimo, e quem conhece o Senhor no íntimo sabe que Ele é muito bom. E sabendo que é muito bom, nós acabamos falando dele o tempo todo, porque Ele é muito bom. Então eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos compartilhar as boas novas do Evangelho. Nós temos a melhor notícia de todos os tempos, que é a salvação em Cristo Jesus. É a melhor notícia. Então eu e você, nós precisamos compartilhar isso. Em João no capítulo 9, passa nos olhos dele e diz: olha, agora você vai ao tanque de Siloé. E alguns começam a duvidar, será que é esse mesmo que era o cego ou não? E começam a perguntar: como que você ficou cego? Ele falou assim: olha, um tal de Jesus aí pegou, cuspiu no chão, fez uma lama, passou meus olhos e agora estou vendo. E aí pegam esse cego e levam para os fariseus, para os religiosos. E chega lá diante dos fariseus, os fariseus começam a questionar ele: mas como é que foi isso? E aí ele explica aos fariseus: foi assim, o homem pegou, fez uma lama no chão, passou nos meus olhos e agora eu estou vendo, foi assim que aconteceu. E os fariseus começam a ficar indagando ele, falam assim: olha, esse homem não pode ser de Deus, porque ele está curando ao sábado, então fala para mim, quem foi que te fez isso? E começa a apertar ele, e até os pais do cego, os fariseus começam a apertar: é esse mesmo seu filho? E os pais: não, é esse mesmo, ele era cego desde nascença. E os fariseus não ficam nem um pouco satisfeitos. E volta para o cego de novo, fala assim: quem foi que te fez isso? O cego chega e fala assim: ó, de uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Já que vocês não estão acreditando, foi isso que aconteceu. Ou seja, o cego apenas compartilhou de algo que ele viveu. O cego apenas testemunhou: olha, esse Jesus, ele curou a minha visão. Nada vai falar mais alto do que o seu testemunho com o Senhor. Nada vai falar mais alto do que suas experiências vividas com o Senhor. E eu entendo que para viver experiências com o Senhor, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que me relacionar com Ele. Vocês estão entendendo, queridos? Quem não compartilha a sua fé é porque não está tendo intimidade, não está conhecendo o Deus vivo e verdadeiro a qual Ele serve. Porque quem conhece ao Senhor, tem intimidade com Ele, tem experiências para contar. Falam com naturalidade: olha, eu vivi assim, agora eu vivo assim. Minha vida era assim, agora ela é assim. Quem fez isso foi o Senhor. Ponto. Contra fatos não há argumentos. Contra coisas vistas, para aqueles que não creem, para aqueles que não são da fé, não adianta você argumentar, não adianta você tentar explicar teologicamente quem é Deus para uma pessoa que não crê em Deus. Na realidade, você tem que mostrar quem é Deus através da sua vida, através do que Jesus está fazendo na sua vida. É assim que funciona. Eu me lembro de uma história que eu ouvia quando eu participava de projetos missionários, né? E essa história conta que um senhor já de idade,
andando pela rua, um missionário começa a falar de Jesus para ele. E começa a falar de Jesus, e aquele senhor, ele aceita Jesus. Ele se apaixona por Jesus ali, na pregação daquele missionário. E ele sai dali com muita vontade, porque ele queria falar desse Jesus que ele tinha encontrado para alguém. Ele queria compartilhar daquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. Ele começa a andar pela rua. Só que ele nunca tinha tido contato com a Bíblia. Ele nunca tinha ouvido falar de nada, não sabia nem ler e escrever. E aí andando pela rua, e vem um jovem na sua direção. E ele para o jovem. Para aí. O jovem para. E o velho pergunta: você está indo para onde? O jovem: ué, eu estou indo para casa. E depois? Ué, depois eu vou tomar meu banho. E depois? Ué, depois eu vou jantar. E depois? Depois eu vou dormir. E depois eu vou acordar, ué. E depois? E foi perguntando: e depois? Até que chegou um momento em que o jovem já não sabia mais o que ia fazer da vida dele. E falou assim: olha, você está perguntando tanto depois, que depois eu vou morrer. E aí o velho perguntou assim: depois? Ué, depois eu não sei. E o velho falou assim: então vem para o céu comigo. Aceita Jesus. Jesus, eu acabei de conhecer Jesus, ele falou, ele vai nos levar para o céu. Então vem para o céu comigo. Deus pegou apenas a vontade daquele Senhor e usou a boca daquele Senhor para compartilhar de Jesus. Qual foi a última vez que você fez isso na sua vida? Qual foi a última vez que você compartilhou da sua fé com alguém? Qual foi a última vez que você se envolveu em uma obra de evangelismo, de resgate de um perdido? Porque quando eu falo se envolveu, porque é um envolvimento mesmo para ganhar alguém para Jesus. É um envolvimento de oração, é um envolvimento de criar um relacionamento, é um envolvimento para chegar para essa pessoa e falar de Jesus, curar as feridas, discipular, é um envolvimento. Qual foi a última vez que você fez isso? Não dói o fato de saber que pessoas estão indo para o inferno. E muitas delas estão indo para o inferno por negligência da igreja. Mas aí tem muitas pessoas que pensam: mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, queridos. Em Ezequiel, no capítulo 33, a partir do versículo 7, o Senhor vai falar sobre os atalaias que Ele colocou sobre a casa de Israel. E sabe quem são os atalaias? Os atalaias são aqueles soldados que ficam nas torres de vigias das muralhas. E aí eles ficam ali observando. E quando vem o inimigo, eles têm a tarefa de avisar: olha, o inimigo está vindo, se preparem para guerrear. E o Senhor diz assim: olha, eu vos coloquei como atalaia sobre Israel. E eu vou avisar a vocês que o ímpio certamente vai morrer. E se vocês não avisarem os ímpios que eles irão morrer, sabe o que a palavra do Senhor diz? Vai morrer o ímpio na sua iniquidade, porém o sangue dele eu vou cobrar de vocês. Mas se eu avisar que o ímpio vai morrer e vocês avisarem a ele, e vocês cumprirem o papel de vocês, vocês compartilharem da sua fé, vocês falarem de Jesus, e o ímpio continuar na sua iniquidade, ele vai morrer na sua iniquidade. Mas vocês não têm culpa na morte deles. Vocês estão entendendo isso, queridos?
Então eu e você, a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós assumimos a responsabilidade de sermos atalaias. Nós assumimos a responsabilidade de compartilharmos a nossa fé. E tem muitas maneiras de compartilhar a nossa fé. Muitas maneiras. Hoje nós temos as redes sociais, que é maneira direta para chegarmos em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Nós temos as campanhas de missões. Nós temos o evangelismo pessoal, falar de Jesus na nossa escola. Sabe, jovens, quando vocês estiverem lá na sua escola e vai apresentar um trabalho de vocês, dê um jeito de incluir Jesus nesse trabalho. Ora ao Senhor, Senhor, eu vou falar para a turma toda, deixa eu falar um pouquinho de você nisso aqui. Você lá no seu trabalho, na sua empresa, arrume um jeito de falar de Jesus para os seus funcionários. São as pessoas mais próximas que Jesus colocou de você, para você ser um missionário, para você trabalhar, para você compartilhar a sua fé com eles. Quantos aqui já tiveram experiência de falar de Jesus para alguém e essa pessoa aceitar a Jesus e decidir caminhar ao lado de Jesus? Quantos aqui já tiveram essa experiência assim, pessoal? Eu posso dizer por mim, meu amado. Eu posso dizer por mim. Não tem nada mais gostoso do que isso. Não tem nada mais prazeroso do que você ver alguém tendo a vida transformada. E você saber que Deus usou a sua vida, mas isso não é para a sua glória, não é para te engrandecer. Mas é você saber que o Senhor usou a sua vida, que você se deixou ser usado pelo Senhor para mudar a história de alguém. E não é só a história daquela pessoa, você está mudando a história dela, você está mudando a história da família dela, você está mudando toda a história dela. Tudo. Porque quando Jesus ele entra, ele muda a história. Não foi assim na minha, na sua vida? Jesus não mudou a sua história quando ele entrou na sua vida? Você não tem nem ideia da diferença que você pode fazer na vida das pessoas com a pregação do Evangelho. Esses dias atrás, um jovem lá de Santa Marta me ligou, me chamando para o casamento dele, para fazer o casamento dele. Infelizmente eu não pude ir, porque foi no dia do encontro com Deus masculino. Final de semana agora, ele casou no sábado. E esse jovem, quando nós estávamos pastoreando em Santa Marta, eu me lembro que eu cheguei na obra e esse jovem, ele estava trabalhando com um diácono lá da igreja, o Tãozinho. E aí quando eu olhei aquele jovem trabalhando com o Tãozinho, diácono lá da igreja, e esse jovem estava sentado assim, fumando maconha. Eu olhei e falei assim, meu Deus, em quem que Tãozinho está trabalhando agora? E aquele jovem, depois de um mês que isso aconteceu, ele foi preso. Traficante de armas, traficante de drogas. E aí ficou 4 meses preso e foi solto. Um belo dia ele apareceu lá na igreja. Sentou lá no canto. E eu nem sou muito de mandar cantar no final, ou então, muito menos hino do cantor cristão. Quem gosta do cantor cristão é o nosso irmão Alfredo ali. E aí eu peguei e no final da mensagem eu falei, vamos cantar tal hino. Um hino até de velório, eu nem me lembro qual foi. Era um hino de velório. Quando eu comecei a cantar aquele hino, Fabiano começou a chorar. Ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar. E eu vi que ele estava chorando, no final eu fiz o apelo, o Fabiano veio na frente.
E aí ele chegou para mim e falou assim, depois do culto, falou: pastor, esse hino foi tocado lá dentro da cadeia. E lá dentro da cadeia, quando eu ouvi esse hino, eu falei assim: eu quero mudar a minha vida de uma vez por todas. Só que eu saí de lá e não fui forte, eu continuei na vida que eu estava levando. E hoje eu vim aqui, o Senhor mandou tocar justamente esse hino. Eu quero esse Jesus. Você quer, Fabiano? Quero. Trouxe ele para perto de mim. Um traficante de armas e de drogas. Tinha 2 meses que ele tinha saído da cadeia. E eu comecei a discipular ele, comecei a caminhar junto com ele. Chorava junto com ele. Ele ia na minha casa altas horas da noite, desesperado porque ele morava sozinho. E vinha a abstinência, a vontade de usar droga, de beber, de se prostituir. E eu falava assim: vem cá, dorme aqui na minha casa, fica aqui quietinho aqui. Isso faz 4 anos. O Fabiano está lá firme na igreja, se casou agora. A esposa dele era católica, está lá na igreja também. E hoje eu vejo o seguinte: porque eu me dispus a compartilhar da minha fé. O Fabiano hoje tem uma outra história de vida. Talvez se ele continuasse no mesmo caminho, talvez ele já nem estaria vivo mais. Mas hoje ele está vivo, casado, daqui a pouco vai ter filhos. E os filhos vão permanecer na presença do Senhor. É assim que eu creio, queridos. Então eu e você, nós temos essa palavra de transformação. Eu e você, nós precisamos ter coragem. Há muitos motivos que nos traz uma resistência de compartilhar a nossa fé. A timidez, o medo de ser rejeitado. Às vezes, um testemunho ruim que nós tivemos antes de entregar a nossa vida a Jesus nos traz um receio de falar de Jesus para outras pessoas. A boca não vai ser a sua palavra que vai sair, mas vai ser a palavra do Senhor. Porque é Ele que vai usar a sua boca. Não importa o que você é, não importa quem você foi. Fale do quanto que Jesus é bom para você. Isso, plano de salvação, nos 5 pontos. Talvez você não saiba isso. Se você souber, vai ser bom. Mas se você não saiba, abre a sua boca. Se você não sabe, abre a sua boca e deixa que o Senhor use a sua boca, a sua vida. O apóstolo Pedro vai dizer que os anjos queriam essa tarefa, mas o Senhor não deu aos anjos, deu a nós. Não podemos falhar nela. Eu entendo que evangelismo pessoal é questão de oportunidade. E o Senhor vai criar essas oportunidades para você falar de Jesus. Eu acho interessante esse texto, porque Jesus, ele tinha acabado de ter um diálogo com a mulher samaritana. Estava todo mundo ali vendo. E aí depois Jesus chega, os discípulos chegam para ele e falam assim: Jesus, come alguma coisa. Os discípulos só falaram assim: come alguma coisa, Jesus. E Jesus usou essa oportunidade para trazer essa verdade para os discípulos. Ele falou assim: olha, o que eu tenho para comer, vocês ainda não conhecem. E aí falou assim: mas como assim? Será que outra pessoa trouxe alguma coisa para ele comer? Ninguém entendeu nada. Ele falou assim: não, a minha comida é fazer a vontade do Senhor e cumprir a tarefa dele. Olha só, Jesus pegou um simples, come alguma coisa, Jesus, para pregar a palavra, para compartilhar da fé. São oportunidades que vão aparecer a cada dia. Queridos, quanta oportunidade você já teve para falar de Jesus para alguém. O seu coração queimou para você falar e você saiu dali, não falou e ficou arrependido depois. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você pensou assim: eu preciso falar com essa pessoa. O coração queimou, a vontade veio, a palavra veio na boca e você engoliu de volta. O Espírito quis falar, o Senhor quis jorrar águas vivas da sua boca e você engoliu de volta. Até quando isso vai acontecer? Nós precisamos ser ousados
na pregação da palavra, estar atento a cada oportunidade que nos vier. Nós precisamos olhar sempre para onde os olhos do Senhor estão voltados. Não podemos perder tempo. O Senhor Jesus diz: olha, a minha comida é fazer a vontade do Senhor e completar a obra que Cristo iniciou. Nós não podemos dividir as nossas tarefas. Nós não podemos ocupar o nosso tempo demasiadamente com coisas desse mundo. Porque a nossa comida, vocês entendem o que Jesus está falando? A minha prioridade agora, Jesus está falando isso. A minha prioridade é fazer a vontade do Senhor e cumprir a obra que Jesus deixou. Qual é a sua prioridade? Será que você tem dividido o seu tempo com muitas outras coisas? É fato que você não precisa parar a sua vida, deixar o seu trabalho. Se Deus mandar, faça isso. Mas aonde você trabalha, onde você está, ali é seu campo missionário. Olhe para onde Deus está olhando. Conclua a obra que o Senhor deixou. Enxergue primeiro com os olhos da fé, queridos. Eu acho interessante essa fala de Jesus. Jesus fala assim, ó: vocês estão dizendo que só daqui a 4 meses vai ter a colheita. Pois eu lhe digo, abra os olhos agora e olha como é que os campos estão brancos. Eles estão prontos para colher. Você sabe o que Jesus está dizendo ali, queridos? É exatamente quando o pastor chega aqui na frente e diz assim, ó: Ibatiba é do Senhor Jesus. Quando vem uma palavra assim, ó: Ibatiba é do Senhor Jesus. E muitos pensam assim: mas como que pode ser? Se ainda há tantas coisas aí fora que desagradam a Deus, se ainda há tantas pessoas que precisam se render aos pés do Senhor Jesus, com os olhos da fé. Ibatiba já é do Senhor Jesus, já está pronto para colher, já está amadurecido o fruto, é só chegar lá e colher. Esses são os olhos da fé. Mas você vai ficar olhando com os olhos de quem? Com os olhos carnais que olham para o campo e falam assim: ainda falta 4 meses para colher, ainda falta muita coisa para Ibatiba ser do Senhor Jesus. É com esses olhos que você está olhando? Ou é com os olhos do Senhor, que olha e fala assim: olha como é que está branco, já está maduro o fruto, vai lá e colha. Eu e você, nós precisamos crer, o nosso coração precisa queimar. Nós não podemos duvidar do poder que o Evangelho tem. Para quem duvidava, queridos, nós estamos vivendo uma experiência. Uma família do Beco do Batista foram ao encontro, com a vida toda torta, toda errada. Hoje eles estão aqui na presença do Senhor, frequentando uma célula, sendo cuidado por líderes de excelência. Você duvidava que o Senhor podia chegar lá? Ele chegou. Agora, será que você duvida que o Senhor pode entrar no coração do Batista? Hã? Até onde vai o poder do Evangelho que você prega? Você crê nessa palavra? Você crê que essa graça ela é irresistível? Você crê que essa pregação, ela quando chega do jeito certo, da maneira certa, instruída pelo Senhor, não há como ninguém resistir? Você crê nisso? Então abra sua boca e deixe o Senhor usar a sua boca para falar. Faça a sua parte da melhor forma que você puder. Seja eficiente naquilo que o Senhor entregou às suas mãos para fazer. É fato que eu não vou conseguir fazer tudo. O pastor não vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, mas eu entendo que eu, você, nós, essa igreja,
se nos voltarmos para essa verdade, se assumirmos como prioridade na nossa vida, compartilhar a nossa fé, falar de Jesus para as pessoas, esse evangelho vai explodir aqui dentro de Batiba, assim, em pouco tempo. E com um pouquinho mais de tempo nós vamos ganhar o Espírito Santo para o Senhor Jesus. Eu acho interessante que quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim: olha, o que está acontecendo aí, está chegando aqui. Sabe onde Paulo estava? Em Roma. Você sabe a distância que era Roma de Éfeso? Não tinha WhatsApp não para notícia chegar, nem Facebook, nem correio tinha. Era assim, na boca a boca. E Paulo lá em Roma tinha que atravessar 2 mares para chegar em Roma. Paulo estava lá em Roma e ele ouviu falar do que os cristãos de Éfeso estavam fazendo, do que estava acontecendo lá naquela cidade, de como eles estavam compartilhando com fervor a fé deles. Paulo ouviu falar. Você crê que isso pode acontecer também com a nossa igreja? E não é para a glória da nossa igreja não, queridos. É porque essa é a tarefa que o Senhor nos deu. Não é para que nós comecemos a achar que nossa igreja é melhor do que as outras, não. É porque essa é a tarefa. É isso que nós precisamos fazer, essa é a nossa missão. Eu entendo que nós não temos um método, nós temos uma missão. Os métodos servem à missão. Se hoje nós temos a célula, se hoje nós temos o encontro com Deus, se hoje a nossa igreja está funcionando muito bem, é porque o Senhor tem uns métodos para cumprirmos a missão. O método não pode ser mais importante do que a missão. Eu e você, nós precisamos ser selvagens quando o assunto é falar de Jesus. Sabe o que é selvagem? É alguém que não tem um limite. Não é uma cerquinha que vai manter ele preso. Não é uma ideia, não é religiosidade. Nada disso mantém um animal selvagem preso. Nada. Mas um domesticado sim. Precisamos ser selvagens. Precisamos romper barreiras. Não podemos ficar presos em nada. Não podemos ficar limitados. Nada pode nos limitar. Nada pode parar a pregação do Evangelho. Nada. E nós precisamos começar aqui. Manter o foco. Entender que nós não vamos fazer tudo sozinho. Mas a obra está aí, precisa ser feita. Deus nos colocou em um mesmo corpo, onde cada um vai realizar a sua função. E vamos executar a colheita que nos é proposta. Já está aí, é só colher. É só colher. E Deus quer usar a sua vida, queridos. Deus quer usar a minha vida. Deus quer fazer de você um missionário ousado na pregação da palavra. Deus quer realizar maravilhas na sua vida, mas não é para você reter, é para você compartilhar. Eu acho interessante isso aqui, porque quando aquela mulher, ela tem aquele diálogo com Jesus, ela sai dali e começa a falar para todo mundo: olha, eu encontrei um homem aí, ele me disse tudo que eu estava fazendo, ele é um profeta, ele é o Messias. E aí um monte de gente vai atrás dela, os samaritanos vão todo mundo atrás dela. E a palavra do Senhor diz que muitos creram, porque aquela mulher, ao ser abençoada pelo Senhor, até um momento de intimidade com o Senhor, ela partiu dali e foi falar daquilo que ela teve, do momento em que ela teve com Jesus. Se você não está compartilhando a sua fé, é porque está faltando tempo seu com Jesus. Tempo de intimidade. Tempo de aprender com o próprio Senhor Jesus. Porque quando você aprender, você vai ter propriedade para falar.
Você vai ter ousadia para falar. E o Senhor quer estabelecer isso com você. É um projeto de Deus para a igreja. Eu entendo que quando Ele sonhou com a igreja, e desde o princípio, quando Ele disse para Pedro assim: eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro era impetuoso, era ousado. E diz assim, ó: e com essa ousadia sua, Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Depois que Jesus morre, ele volta e tem um contato com Pedro. Pedro sai dali e ele começa a falar de Jesus. E na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem. E Pedro, ele tinha tanta intimidade com o Senhor, que a palavra do Senhor diz que a sombra de Pedro curava. As maravilhas estavam acompanhando, os sinais, os milagres estavam acompanhando Pedro, porque Pedro entendeu qual era a missão dele. Pedro entendeu o que ele tinha que fazer. As pessoas ficavam maravilhadas. Dentro de pouco tempo a igreja se espalhou. Em menos de 50 anos, todo mundo conhecido já tinha uma igreja lá. O apóstolo Paulo, Pedro, os apóstolos, todo mundo saiu pregando, falando de Jesus. E aí o mesmo Pedro que negou Jesus lá na cruz, depois ele estava sendo crucificado de cabeça para baixo, cheio de ousadia. Por quê? Porque ele entendeu o propósito. Porque ele entendeu o que Jesus queria da igreja. É um projeto que o Senhor tem para a igreja. É a salvação de todas as pessoas. Esse é o projeto do Senhor para a igreja. Foi por isso que o Senhor Jesus... Você quer fazer parte desse projeto? Você quer? Mas é o que está te impedindo? O que ainda tem freado de você abrir a boca e falar com ousadia da sua fé, e compartilhar com ousadia daquilo que Jesus tem feito na sua vida? O que ainda tem parado isso? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero falar para você que não se acha digno de pregar o evangelho, que não se acha capaz, que acha que não tem palavras para falar de Jesus para uma pessoa. É para você que eu quero falar. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim para você, ó: apenas abra a sua boca. Eu vou colocar as pessoas no seu caminho. Eu vou criar oportunidades diversas. E quando o seu coração queimar, abra a sua boca e fale. Porque as palavras que vão sair não são suas, não está vindo do seu coração, mas vão vir do Espírito Santo do Senhor. E essas palavras, elas vão causar transformações, restaurações. O Senhor está falando para você que se acha incapaz: eu vou fazer de você um missionário. Eu vou fazer de você alguém ousado na pregação da palavra. O que você precisa dizer é: eis-me aqui, me usa, Senhor. Se é isso que você quer, se essa é a sua vontade, se isso queimou no seu coração, se esse projeto de salvação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo, porque o Senhor falou isso. O Senhor falou: olha, eu vou fazer descer sobre vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai vir, eles vão dar dons a você, Ele vai fazer com que você manifeste os frutos do Espírito Santo. Mas tem um motivo, vocês vão receber poder para vocês serem testemunhas em Jerusalém,
a Judeia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Isso queimou no seu coração? Esse projeto do Senhor queimou no seu coração? Se queimou, convido você a ficar de pé, porque eu vou orar por você. E a partir dessa oração, somente quem queimou no coração a obra que o Senhor quer fazer nesse mundo, somente quem entendeu assim, ó, essa palavra foi comigo, eu não vou mais reter, eu não vou mais segurar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Eu vou fazer, eu vou testemunhar, eu vou usar cada oportunidade, cada situação da minha vida. Eu vou incluir Jesus na minha vida. Em cada frase que eu falar, Jesus vai falar também. A palavra do Senhor será pregada em cada palavra, em cada frase. As pessoas vão ouvir, eles vão sentir a presença de Deus saindo, fluindo através da minha vida. Deus quer fazer de você um missionário. Você convidar o pastor Robson para vir aqui. O pastor Robson vai estar orando por vocês, por mim. Como anjo dessa igreja, como pastor dessa igreja, nós estaremos sendo liberados para essa obra, para esse projeto. E nós vamos sair daqui com ousadia. Nós vamos sair daqui com intrepidez. É isso que o Senhor quer de mim, de você nessa noite. Rendido, Senhor, nós estamos diante de Ti. Te adoramos, porque a Tua palavra é viva e verdadeira. Te adoramos pelo mover do Teu Espírito Santo neste lugar. Te louvamos pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Te louvamos pelo despertamento espiritual. Te louvamos por estes homens e mulheres que estão em pé diante do Senhor, que entenderam a mensagem da cruz. Espírito Santo, sopra em nós. Sopra sobre a Tua igreja. Faça-nos sair daqui cheios de ousadia, que possamos ser selvagens, Pai, em relação à pregação do Teu Evangelho, que possamos romper barreiras, chegar, ó Deus, em lugares aonde, ó Deus, pessoas precisam do Senhor. Vai movendo os nossos corações, vai inflamando as nossas vidas, vai nos dando a cada dia entendimento e amor, ó Deus, ao Senhor. Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu para este tempo. E por isto, Pai, leva-nos aos perdidos, mova os nossos corações, levante missionários e missionárias neste lugar, que queiram falar do Teu amor. Porque o Evangelho, Pai, é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Nós só precisamos falar. Por isso vai, ó Deus, derramando entendimento, que ninguém saia deste lugar sem entender o que o Senhor espera de nós, qual é a missão da Tua igreja, Pai. Toca nos corações, toca, inflama as nossas vidas. Faça-nos, Deus, ó Deus, cumprir diante do Senhor, ó Deus, o Teu propósito neste lugar, que possamos falar e não nos calarmos, Pai. Oramos, Pai, colocando a Tua igreja no Teu altar, e Te agradecemos pela palavra do Senhor que foi liberada nesta noite. Bendito é o Senhor, que tem preparado a Tua igreja, Senhor, para este tempo. Bendito é o Senhor por vidas que estão sendo alcançadas neste tempo, através daqueles que já entenderam, ó Pai, que são missionários do Senhor. Te louvamos, Pai, pelas vidas que estão se apresentando neste lugar,
Ó Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor para saquear o inferno e povoar os céus. Esta é a nossa missão, este é o nosso propósito. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Continue, Pai. Continue com esta obra, Pai. Continua. Nós estamos aqui, Pai. Usa-nos como Tu queres, Pai. Faz a Tua obra através de nós. Oramos, Pai, agradecidos, porque veremos, Pai, uma cidade chamada Ibatiba rendida aos Teus pés. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.